Pela primeira vez desde 2008, ou seja, 16 anos, a Argentina volta a apresentar superávit semestral. Mas eu vou apresentar alguns dados aqui econômicos da estabilidade que a Argentina vai caminhando para contrapor ao que o Brasil está vivendo. Então fique até o final, porque realmente o que muda aqui, o mais importante disso tudo é a mentalidade, que nós estamos indo em direção ao abismo e a Argentina vem recuperando, mas o mais importante, repito, é o apoio de uma base social. Mas entenda como essas ideias, sim, ao longo do tempo, fazem com que a economia ande. É simplesmente inevitável. A história mostra, os países que aderiram mostra. Mas, primeiro, obrigado por estar aqui no meu canal. A gente vem crescendo por volta de 12 mil seguidores por mês. E, de novo, o mais importante é a ideia. São as ideias da liberdade entrando em mais casas. Você pode concordar ou pode discordar, mas o importante é refletirmos a respeito do tema. Então, quem puder compartilhar, deixar o like, isso realmente nos ajuda nesse trabalho do YouTube. Vamos ao assunto. Pela primeira vez desde 2008, a Argentina apresenta um superávit semestral, ou seja, no semestre de 2024, o primeiro semestre, a Argentina gastou menos do que arrecadou, sobrando, portanto, um superávit. Há uma sobra financeira, uma vez que ele gastou menos. E por que isso é importante? Um país que mantém superávit passa uma mensagem a seus investidores que ele é solvente. E vamos lembrar que a Argentina não apresentava esse superávit há 16 anos, como eu falei. Então, quando você passa a mensagem que você consegue gastar menos do que arrecada, você passa a ser solvente, as pessoas estão dispostas a emprestar dinheiro para que você possa se financiar. O que a Argentina vinha fazendo até então é que não havia mais investidores dispostos a financiar o gasto público argentino, que não parava de crescer. Com isso, qual era o caminho? Imprimir moeda. Ao imprimir moeda, você aumenta a base monetária de uma maneira exponencial e essa abundância de moeda faz com que o preço dela caia e ninguém mais demande o peso argentino. Isso interno e externo. Dessa forma, eles tinham que recorrer à impressão de dinheiro, literalmente, para honrar os seus compromissos e pagar as suas dívidas. Por isso que a Argentina deu calote na dívida, deu default em 10 ocasiões desde o ano 2000. Incrível isso. Graças a essa mudança que agora a Argentina passou a ter como meta uma responsabilidade fiscal, gastar menos do que arrecada, os argentinos locais e o investidor estrangeiro passou a ter uma predisposição maior a emprestar dinheiro para a Argentina. Quando Milei entrou no governo, as reservas líquidas do Banco Central estavam negativas em 12 bilhões de dólares. Hoje, as reservas brutas estão positivas por volta de 7, 8 bilhões de dólares. Além disso, como veremos, os dados também macroeconômicos melhoraram e muito, além desse superávit semestral apresentado. Vamos lembrar que Milei assumiu o governo dia 10 de dezembro de 2024. Portanto, um país, quando ele gasta de forma estrutural mais do que ele arrecada, você se endivida. Ao se endividar, aqueles que ainda estão dispostos a emprestar dinheiro para que você possa honrar os seus compromissos, pagar as suas contas, emprestarão uma taxa de juros maior e um prazo menor. As dívidas da Argentina, que estavam tudo no balanço do Banco Central, como já tivemos a oportunidade de analisar em outros vídeos, eram as chamadas LELIQs e passes. Os LELIQs tinham vencimento de 28 dias e os passes de incríveis 1 dia. Era esse prazo que os investidores, os poucos que ainda estavam dispostos a emprestar para o governo argentino, emprestava a esses prazos muito apertados, ou seja, dificultando a capacidade do governo argentino de pagar, ainda mais que eles estavam vivendo inflação galopante. E vamos lembrar que a taxa que remunerava esses investidores que ainda estavam dispostos a emprestar era de 133% ao ano. Hoje está em 40% ao ano. Portanto, o cuidado, a mensagem de passar para o mercado e para os investidores que agora você é responsável com suas contas, passa a mensagem de solvência e, portanto, abre a porta
dos argentinos e do mundo para voltar a financiar o governo argentino, uma vez que agora há um cuidado estrutural dessas contas públicas. Daí a incrível e total importância da responsabilidade fiscal, porque todos os outros problemas de instabilidade macroeconômica decorrem disso, de produção de déficit, do governo gastar mais do que arrecada, que aumenta a sua dívida e, portanto, a sua moeda perde valor, que leva a um processo inflacionário, fuga de investidores, aumento da pobreza, dificuldade de empreender, geração de emprego que cai, enfim. Ou seja, a origem de tudo é o governo gastando mais do que arrecada. Fica aqui porque a gente vai chegar nessa reflexãozinha final, tá? Ou seja, essa produção de déficit só é benéfica para os políticos, porque assim eles conseguem manter as suas compulsões de gastos para comprar voto através da distribuição de migalhas. Mas ao invés de ficar me ouvindo, vamos ouvir o Milei, em que ele mesmo foi anunciar o seu pacote de Argentina inquebrável, que já vamos explicar. Ouça. El huevo es la serpiente de todos los problemas económicos argentinos, de todos, que es el déficit fiscal, es la única constante a lo largo de nuestra historia. Porque la deuda es producto del déficit, la emisión monetaria es producto del déficit, la inflación es producto de financiar el déficit con emisión, la destrucción del capital es producto del endeudamiento que genera el déficit. Por lo tanto, la pobreza y la indigencia son producto del déficit. Se preguntarán entonces, ¿a quién le puede servir este modelo? Bueno, ¿saben cuál es la madre del déficit? La razón por la cual hay déficit. La compulsión inagotable de los políticos por el gasto público, que no conoce restricción presupuestaria alguna, porque es solo gastando plata que no es suya que pueden hacer negocios para ellos, sus clientes y sus amigos. Chad Friedman decía que no hay peor forma de gastar que el gasto estatal, porque hay 4 maneras de gastar dinero: gastar el dinero propio en uno mismo, gastar el dinero propio en terceros, gastar el dinero ajeno en uno o gastar el dinero ajeno en terceros. Ele mesmo fala que todos os problemas da Argentina decorrem, portanto, da produção de déficit estrutural, gastar mais do que arrecada. Mas vamos lá, vamos ser objetivos e sermos rápidos aqui. Com todas essas mudanças, com diminuição do gasto, como a gente já falou em tantos outros vídeos, o que a gente vê é o peso, a moeda argentina frente ao dólar, que atingiu uma estabilidade. O peso paralelo, chamado Blue, está agora por volta de 1.250. $1, 1.250 pesos, e conseguimos ver uma estabilidade. Ele teve essa desvalorização aqui lá em junho e julho, quando teve aquela discordância com o Congresso, que ele teve uma dificuldade de aprovar o seu plano de liberdade para os argentinos, um plano econômico que ele anunciou e que conseguiu avanços. Depois disso, a moeda voltou a ganhar valor e manteve essa estabilidade, como vemos aqui no gráfico. A inflação também foi outro fator extremamente importante. Quando Milei assumiu o governo em dezembro de 2023, a inflação estava 25,5% ao mês. E ela vem caindo desde então. Em janeiro foi de 20,6%, depois foi para 13% em fevereiro, depois veio caindo de maneira recorrente e está agora por volta de 4,2% ao mês. Outro avanço extremamente importante, uma vez que a inflação ela é o imposto mais predatório que tem. Por quê? Porque ele não precisa ser aprovado no legislativo e é o que mais coloca as pessoas na pobreza, uma vez que a sua moeda perdeu poder de compra. Portanto, extremamente importante esses dados de inflação. Agora, o mais importante é que essa mudança de forma de governar, em passar essa preocupação de forma quase que doentia de produção de superávit, é extremamente importante que isso se mantenha não apenas durante o governo Milei, mas que isso se mantenha com mentalidade na Argentina, senão de nada adiantou. Daqui uns anos o Milei sai do governo, entra um outro governo gastador e todos os avanços que ele conquistou simplesmente vai embora em coisa de 1, 2, 3, 4 anos. Portanto, é importante que ele consiga manter essa preocupação e busca constante pelo equilíbrio das contas públicas de maneira estrutural por muito tempo. E é justamente aí que ele anunciou e propôs a regra inquebrável. E vamos falar um pouquinho dela. No seu discurso, ele falou de temas extremamente importantes, como, por exemplo, abre aspas por Milei, que a classe política
restringiu durante muito tempo as liberdades individuais dos argentinos e que agora é hora de restringir ao Estado. Como soa bem se isso estivesse acontecendo no Brasil. Outro parênteses para ele, agora a Argentina está voltando a ser solvente e assim será, porque teremos uma blindagem fiscal, ou seja, um cuidado com as contas públicas. Outro tema que ele falou é: a inflação é e sempre foi um fenômeno monetário. Quando as pessoas vendem a narrativa que a inflação é culpa dos empresários malvadões, você vai tentar propor uma solução para esses empresários, que não tem nada a ver com a inflação. Quando você entende que a inflação é a destruição do poder de compra da sua moeda e quem causa a destruição do poder da sua moeda é justamente o governo, que gasta mais do que arrecada, você passa a propor soluções e mirar a sua metralhadora de solução e de quem é o culpado para o governo. É uma mudança de mentalidade completa. Portanto, sempre a inflação ela é um fenômeno monetário. E quem é o responsável por emissão da moeda? O governo. Portanto, ele é sempre o culpado com seus gastos exorbitantes. E aqui, deixo mais um trechinho de poucos segundos do que o Milei falou sobre diminuir o tamanho do Estado. En definitiva, gestionar no es administrar el Estado. Gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad. Achicar el Estado, diminuir o Estado para engrandecer a sociedade, engrandecer as liberdades individuais. O Estado, ele nunca vai gastar bem, porque ele tem os incentivos perversos àqueles que estão no poder para gastar de forma indiscriminada para manter o seu poder. Portanto, a ineficiência do gasto estatal ela é sempre uma realidade. Uns estados são mais ineficientes e outros menos, mas nunca são plenamente eficientes. Nunca. Portanto, temos que pregar por um mercado aberto com livre concorrência para que nós possamos ter cooperação social e divisão do trabalho e gerarmos total riqueza. É justamente isso que ele prega e é importante que tenhamos isso como crítica, inclusive a muitos liberais e principalmente aos sociais-democratas que pregam abertamente que o Estado tem que ser presente e tem que ser de um tamanho relativamente pequeno. Não, o Estado sempre vai gastar mal. O Estado é doente em sua natureza porque ele gera incentivos perversos para aqueles que estão no poder. Outro ponto importante que o Milei falou é que a Argentina buscará de forma recorrente produção de superávites, gastar menos do que arrecada para ter uma sobra de dinheiro. Qual o tamanho dessa sobra? A suficiente para pagar os juros da dívida. Se mesmo assim essa produção de superávit for maior do que a necessidade de pagar juros, ele vai amortizar a dívida, diminuir o endividamento para passar mais ainda a mensagem de solvência para conseguir continuar derrubando as taxas de juros que já caíram de 133% ao ano para atuais 40%, continuar derrubando as taxas de juros sem desvalorizar a moeda e tirar pressão dos juros do restante da dívida. Portanto, produção de superávit para pagar os juros, amortizar a dívida e se mesmo assim conseguir produzir superávites maiores, será usado para diminuir os impostos e liberar a carga tributária da sociedade, que dificulta a geração de riqueza. Perceba a mudança de mentalidade. E é aí que entra a regra fiscal inquebrável anunciada por ele, que tem basicamente 3 pontos importantes. 1. Blindar o equilíbrio fiscal para sempre. Precisa aprovar na Constituição a busca incansável pelo superávit e pelo equilíbrio das contas públicas. 2. O que mostra um fato que o Milei realmente acredita, e eu compactuo totalmente disso, é na descrença em política anticíclica. Ou seja, ele deixa claro que em momentos que a economia está crescendo, a Argentina precisa continuar produzindo superávites através da diminuição do gasto público, porque quando a economia em algum momento não crescer tanto, você tem uma sobra financeira ali importante que não aumentará o risco da economia e eles não precisarão tomar medidas drásticas, completamente oposto ao que o Brasil fala. O arcabouço fiscal desenhado pelo PT justamente fala que em momentos que o Brasil cresce, o governo tem que gastar mais. Em momentos que o Brasil cresce menos, você também tem que gastar mais. E isso é a fórmula do fracasso. O terceiro ponto é que esse excedente produzido em superávit de arrecadação terá que ser usado
para devolução de impostos à sociedade, ou seja, diminuição do imposto, sobrar mais dinheiro na mão da população argentina para que eles tenham liberdade de gastar como eles querem. Para finalizar, ele deixou claro qual deve ser o papel do Estado: estabilidade macroeconômica, ou seja, estabilidade da moeda e da inflação, dos preços. 2. Relações exteriores, como defesa nacional, por exemplo. E 3. O império da lei. O Estado está lá apenas para garantir que a lei é cumprida. O resto, tudo na mão do privado. Agora, reflita um pouco sobre essa mentalidade que está entrando na sociedade argentina com o que vem acontecendo no Brasil. O Estado é justamente aquele que destrói a Constituição e que fala que o governo tem que gastar muito mais e, portanto, estamos indo no caminho de destruição do poder de compra da nossa moeda. O grande feito que está nas entrelinhas aqui do Milei, além das ideias de sucesso e de geração de renda, de uma economia que tende a sair do buraco se essas ideias perdurarem durante muito tempo, é que ele vem incluindo essas ideias no debate. E com isso, as pessoas passam a interpretar e entender o que representa a busca pela liberdade através da diminuição do Estado. E claro, ele consegue um apoio social que isso se mantenha. E o apoio social pode vir através de organizações, de mídias, da própria igreja, que acaba passando para a sociedade a importância dessas ideias. Percebeu a diferença da mentalidade que está entrando na sociedade argentina e o caminho radicalmente oposto que o Brasil tem ido? O Brasil, com essas ideias, com esse governo, é a Argentina de alguns anos atrás. Espero que possamos colocar essas ideias de liberdade no debate e as pessoas saiam às ruas para lutar contra ideias completamente antiquadas e um governo corrupto por natureza como o petista aqui no Brasil. Mas além disso, que essas ideias não apenas fiquem durante o governo PT, que se Deus quiser sairemos dele logo, mas não adianta nada quando vem um outro pregarmos por um Estado maior. As ideias de liberdade têm que transbordar para toda uma sociedade. Seguimos.